Boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Um tempinho aí que não nos vemos. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui quem fala é Carla, sou psicóloga do Projeto Sakura. Estou há 8 anos no Japão, o Projeto Sakura já existe há 5 anos e aí há mais de 2 anos nessa parceria com o Portal Me. Muito legal. Vamos entrando e convidando outras pessoas também para fazer parte desse nosso bate-papo. Hoje nós vamos conversar com um assunto que é muito importante. Nós já fizemos outras lives sobre esse assunto, mas eu entendo que sempre tem dúvida, sempre tem pessoas que querem entender melhor qual a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, como funciona o tratamento de um e outro profissional, se eu procuro apenas um ou preciso procurar os dois, em qual momento, ou quem eu procuro primeiro. Primeiro eu marco uma consulta com o psiquiatra ou eu marco uma consulta com o psicólogo? Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, qualquer dúvida que você tenha, escreve aqui que eu vou respondendo, comentários, ok? Experiência que você já tenha vivido também faz bastante diferença. Bom, então é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo? Tá tudo ok? Pra gente começar. Sempre a gente começa falando, então, sobre a diferença na formação profissional, né? O que é necessário para se tornar um psiquiatra e o que é necessário para se tornar um psicólogo. A Kaori está dizendo que passa pelos dois. Então, já a gente vai entender a importância de cada um e o papel de cada um num tratamento no que diz respeito à nossa saúde mental. O psiquiatra, ele é o médico. Ele faz a formação em medicina e ele se especializa em psiquiatria. Assim como tem outros profissionais que se especializam em dermatologia, em cardiologia e assim por diante. Ele vai trabalhar muito mais focado na questão orgânica, no funcionamento neurológico e no uso de medicação. Porque aí, de acordo com a medicação, ele vai conseguir atingir aquele determinado comportamento ou aquela determinada emoção. Ok. O psicólogo é o profissional que vai estudar a faculdade de psicologia, que é uma faculdade de 5 anos, né? A medicina são 6 anos, se eu não me engano, mais o tempo de residência. Então, o psicólogo ele vai fazer 5 anos de faculdade de psicologia, que nos capacita a trabalhar em várias áreas. Uma das áreas é a psicologia clínica, tá? Então, nós temos psicologia escolar, psicologia do trânsito, a jurídica, hospitalar, várias. Mas quem trabalha com atendimento clínico é o psicólogo que vai atuar na área clínica. Então, ok. Esse psicólogo, ele também vai se especializar na área que ele vai trabalhar e de acordo com a abordagem. Por isso que muitas vezes a gente escuta assim, quem tem déficit de atenção é melhor tratar com o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Quem tem depressão é melhor tratar com tal coisa. Por isso que a gente escuta às vezes alguns nomes, mas são nomes de abordagens técnicas, são teóricas. Direciona o tipo, o embasamento teórico e o tipo de técnica que o psicólogo vai utilizar, mas todos vão levar ao mesmo objetivo. A diferença é que algumas técnicas são mais adequadas para aquele tipo de dificuldade e outras talvez demore um pouco mais o resultado, mas o objetivo é o mesmo, tá? Então, o psicólogo, ele vai ter essa formação, o psiquiatra vai ter a formação dele. Aonde é que entra, então, a questão da escolha da pessoa, né? O que você vai escolher?
Tem alguns psiquiatras que preferem até que a pessoa vá primeiro no psicólogo, e aí o psicólogo verifique, aí o psicólogo faça o levantamento do que é necessário e encaminha. Em alguns casos, quando são casos que estão no início, crises de ansiedade, comportamentos depressivos, confusão mental. A ansiedade hoje em dia é uma das coisas que mais faz com que a pessoa precise de algum tipo de medicamento também. A insônia, a irritabilidade, tudo isso pode fazer com que vocês procurem um psiquiatra. Como a gente vai saber então se esse sintoma que você tem é um sintoma que vai precisar da medicação ou não, né? Se ele já Duas coisas. Se você procurar um psicólogo, o psicólogo vai ajudar você a identificar isso e vai fazer o encaminhamento. Caso você não procure o psicólogo, você aí vai poder pensar quanto tempo você está tendo esses sintomas e o quanto isso está comprometendo a sua vida e o seu bem-estar. Porque se estiver comprometendo muito a sua vida, o que é comprometendo? Eu já não consigo trabalhar do mesmo jeito, tá afetando o meu relacionamento em casa com meus filhos, com meu esposo ou com a minha esposa. O meu sono eu já não descanso mais. Eu percebi que já faz tempo que eu tô assim e agora parece que tá piorando. Então, quando são coisas que têm um tempo maior, 1 mês, 2 meses, 6 meses, você já fez várias tentativas e não conseguiu, talvez valha a pena você procurar um psiquiatra para fazer uma avaliação. Mas, se você procurar o psicólogo, todas essas situações, elas são tratadas pelo profissional da psicologia. Então, quando você procura um psicólogo, mesmo que seja algo que tenha um tempo menor, que está fazendo parte da tua rotina, o psicólogo, ele já vai poder identificar. Ele já vai poder identificar com facilidade se é ou não necessário você procurar um psiquiatra. E aí vai dar todas as orientações para você. Porque muitas vezes, com acompanhamento psicológico, não é necessário o uso do medicamento. Mas, nos casos em que é necessário o uso do medicamento, o psicólogo vai encaminhar você para o psiquiatra. E daí deve passar todas as orientações de como proceder nesse caso, ok? Uma coisa muito importante da gente falar é a questão do sigilo. Todo atendimento psicológico é sigiloso. Isso é garantido pela lei. Existe no Código de Ética do Psicólogo, estou falando da psicologia brasileira, que tudo que é falado num processo terapêutico, tudo que é falado numa consulta psicológica é sigiloso. O psicólogo não pode falar sobre isso com ninguém. O que acontece então se o seu psicólogo precisar falar com o seu psiquiatra? Aí não é considerado quebra de sigilo. Por quê? Porque ele vai passar para o seu psiquiatra apenas as informações necessárias. Ele não vai ficar contando a história da sua vida, não vai ficar contando detalhes do que é relatado na sessão. Ele vai falar da sua personalidade, ele vai falar dos seus comportamentos, do que precisa estabilizar emocionalmente em você, para que aí sim o psiquiatra possa verificar melhor, entender melhor o que está acontecendo e fazer os procedimentos dele, fazer as indicações de medicamento que ele pode proceder, ok? Então, na maioria das vezes, o profissional da psicologia é aquele profissional que vai conseguir interpretar melhor o que está acontecendo com você. É como se ele fosse um tradutor. Ele vai ajudar você a traduzir esses sentimentos que você está tendo, que nós sentimos, mas nem sempre a gente
consegue compreender aquela emoção que vem, né? E aí vai passar isso para o seu psicólogo, tá? Para o seu psiquiatra, desculpa. Eu tô olhando aqui, a Nil abençoada colocou uma questão que é muito grave. E eu vou aproveitar isso que você escreveu, Nil. E a Luciana logo abaixo dizendo que tá com saudade. Já eu volto, tá, Lu? Já estamos em agosto, daqui a pouquinho eu chego no Japão de volta. Beijo, saudade também. A Nil colocou assim, mas muitos psicólogos não mantêm sigilo. Olha, Nil, nós estamos no mês do psicólogo e por esse motivo as minhas 2 lives vão ser abordando esses assuntos. E eu não vou fazer de conta que isso não acontece, porque em todas as profissões tem alguns profissionais que não são adequados e que não são corretos com o seu código de ética. Então, eu não posso dizer para você que eu garanto, né? Porque existe uma lei e que precisa garantir isso. A Luciana está dizendo, Carla, tem um órgão que podemos denunciar casos de quebra de sigilo, né? Existe, que é o Conselho Regional de Psicologia ou o Conselho Federal de Psicologia. Esses órgãos são órgãos regulamentadores da profissão. O médico tem o CRM, o dentista tem o CRO e assim por diante. Vocês precisam denunciar. O que acontece? Quando o profissional está fora do Brasil, pela lei brasileira, este profissional ele não está na jurisdição. Então, o conselho diz que não pode intervir. Embora o conselho diga isso, eu tenho uma posição um pouco diferente. Se vocês acompanham o trabalho do Projeto Sakura, vocês devem saber que, independente dos psicólogos que estão no Brasil, que atendem online, ou dos psicólogos que estão no Japão, que atendem pessoalmente, o pré-requisito é estar registrado no Brasil. A regulamentação no Japão nós somos uma empresa japonesa e eu sou a responsável técnica por todos os profissionais que trabalham com a gente, tá? Porém, mesmo que esse profissional esteja no Brasil, ele precisa sim ser denunciado. Mesmo que esse profissional esteja no Japão, desculpe, ele precisa sim ser denunciado no Brasil. Porque é um crime. Se está previsto no nosso código de ética que não pode quebrar sigilo, não pode. Isso é passível. Como que eu vou contar sobre a minha vida, sobre a minha emoção, se eu não acredito que aquele profissional é capaz de estar me acompanhando e sendo fiel às minhas dores, sendo fiel à confiança que eu estou depositando nele? Então, isso não pode acontecer de maneira alguma. Nós, do Projeto Sakura, também recebemos muitas pessoas se queixando disso e se queixando de outras questões também. Então, sempre que você for procurar um profissional da psicologia, independente de onde ele esteja morando, peça o número de registro profissional dessa pessoa. Entre em contato com o Conselho Regional. Pesquise se esse profissional não está respondendo nenhum processo ético. Pesquise se esse profissional está regulamentado para poder realizar o atendimento online, se no caso for atendimento online, né? O espaço físico é um espaço físico que, no caso do atendimento presencial, é um espaço físico que precisa garantir esse sigilo, garantir essa confiança que a pessoa vai ter, né? Tem o pessoal aí do Sakura curtindo, né? Se quiser participar e se quiser complementar com alguma informação, fica à vontade. Então, gente, a gente tem que falar, tem que perguntar, né? E não generalizem, porque tem muitos profissionais bons, né? Eu garanto o trabalho da minha equipe, né? Do Projeto Sakura. Por eles eu posso responder.
mas tem muita gente boa no mercado. Então não deixem de se cuidar, não deixem de cuidar da vida de vocês, da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, porque talvez vocês tenham tido uma má experiência ou conheceram alguém que tiveram uma má experiência. Lembrem que em primeiro lugar está você. Se aquele profissional não está sendo adequado, ok, muda de profissional. Ninguém tem a garantia de que a gente vai se adaptar com aquele psicólogo ou aquele médico que foi bom para minha amiga, que foi bom para minha irmã. Às vezes, dentro do próprio projeto Sakura acontece isso. Como nós temos uma equipe bem grande agora, nós estamos indo para 11 profissionais. Às vezes, uma pessoa é consultada com um psicólogo e não se adapta. Ou não ajusta o horário, ou não se adapta. Ah, eu queria um profissional mais jovem, eu queria um profissional mais adulto, mas enfim, pode mudar. Isso não tem problema nenhum. Isto pode acontecer, é normal acontecer, né? É só conversar com a Luciana, ó, tô vendo a Lu aqui escrever, com a Wendy ou com a Fernanda, que elas vão orientar vocês. Agora, sigilo. Uma outra questão que a gente estava falando esses dias na nossa reunião de psicólogos no Sakura, a questão de religião, né? Ser parcial em questões religiosas, políticas, isto é proibido ao psicólogo. Isto não pode acontecer de maneira alguma, ok? Muito boa oportunidade. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. O Júnior dando boa noite, colocando aí o nosso canal no YouTube. Vão lá para nossa página também, Projeto Sakura Psicologia no Japão, Instagram, Projeto Sakura Japão. A Maria dando boa noite, a Noêmia. Carla, no caso da pessoa estar com um comportamento inadequado, tipo tendo surtos, o melhor não seria ir direto para o psiquiatra, no sentido de tomar remédio para diminuir os perigos decorrentes do surto? Ótimo, exatamente isso. Lembra que quando eu falei agora há pouco, eu falei que quando são situações de insônia, de irritabilidade, de indícios de depressão, são situações mais amenas, que estão atrapalhando a rotina da pessoa, mas a pessoa continua tocando a vida. Aí pode ir primeiro no psicólogo. No caso de surto, o que é um surto? É a perda completa de controle. Pode ser um surto agressivo, normalmente é um surto agressivo, né? Pode ser um surto de lapso de memória. A pessoa sai andando, não sabe onde é, não sabe onde está indo. São casos muito mais graves que colocam a vida da pessoa em risco ou a vida de outras pessoas em risco. Precisa levar para o psiquiatra e entrar com medicação imediatamente. Exatamente como a Noêmia falou. Perfeito. Porque precisa interromper o surto. E o que vai interromper o surto é a medicação. Passou o surto, foram tomadas as primeiras providências, a pessoa estabilizou um pouco, aí vai para o psicólogo. Vai continuar tendo acompanhamento com o psiquiatra e vai iniciar o acompanhamento com o psicólogo. Porque daí os dois juntos, eles têm funções complementares no tratamento. A medicação e a psicoterapia, né? Aí eles têm como alcançar mais rapidamente o resultado. A Luciana, por isso é importante procurarmos indicações e estarmos dispostos a pagar pela qualidade da prestação de serviço. Luciana, exatamente isso. A questão do investimento, né? Ter as indicações, ter as referências. Muitas vezes as pessoas nos procuram e dizem que quando entram no nosso site ou quando pesquisam um pouco sobre o histórico do Projeto Sakura, acabam optando fazer o acompanhamento com a gente. Por quê? Porque existe realmente essa preocupação, essa garantia, né? Ah, é um investimento alto?
Muitas vezes para algumas pessoas mas o maior investimento não é o financeiro. O maior investimento é o teu cuidado, é o teu tempo, é você pensar em você, é você cuidar de você. Este é o maior e o melhor investimento que a gente pode fazer na gente e nas pessoas que a gente ama, com certeza, né? Nem sempre a melhor estratégia é o valor menor, né? Pesquise quem é este profissional, quais as características que ele tem, quais as garantias que você tem de que ele está atuando legalmente dentro do que ele está se propondo. Você investigou, pesquisou, pegou o número do CRP dele, que é o Conselho Regional de Psicologia, entra na internet, pesquisa, tá tudo ok? Ótimo, gente. Vai fazer o atendimento, né? A Lu fazendo uma propagandinha aqui da Johanna. Por isso confio minha filha sem medo, a psicóloga Johanna. É isso mesmo, que é do Projeto Sakura, né? E que é minha filhinha. Beijo, Lu, você é uma querida. A Noemi agradecendo, eu que agradeço, porque as perguntas de vocês, as colocações de vocês, eu sempre digo isso, elas são de fundamental importância, porque é a vivência de vocês. E isso vai fazer sentido para quem está aqui escutando a gente, para quem está participando. A Simone, boa noite. Pessoal, vamos compartilhar aí, convidar o pessoal para participar. A Noemi, o que fazer quando a pessoa não quer tomar os medicamentos? Porque a pessoa não toma, não fica bem e por não estar bem não quer tomar o remédio. Difícil situação. Noêmia, é muito difícil. É um desgaste para todos, é um desgaste para todos da família. Tem hora que tem vontade de desistir, tem hora que tem vontade de mandar a pessoa ser feliz para outro lado, não é? Porque nós somos humanos, gente. É muito complicado lidar com isso. Na verdade, o que a gente indica é você procurar sempre mostrar o lado positivo. Ou os momentos que a pessoa já viveu, né? De estar podendo resgatar isso na vida dela, momentos legais, momentos bons. Mostrar a importância que se ela tomar o medicamento corretamente, isso poderá ser provisório. Não vai ser para sempre. Talvez seja necessário ter alguém que dê essa medicação para a pessoa. Mesmo sendo uma pessoa adulta, mesmo sendo um jovem, por exemplo. Às vezes é necessário que alguém da família que tenha um laço afetivo e que tenha uma autoridade maior com essa pessoa, que ela possa realmente se comprometer a dar essa medicação, ver se a pessoa engoliu o remédio, né? E tudo isso é importante passar pro psiquiatra. Por quê? Porque se a medicação não é tomada adequadamente, claro que o resultado do tratamento também não vai ser o resultado esperado. E aí o que acontece? Você não toma a medicação adequada, não toma certinho, como... Perdão, entrou uma chamada, perdão. Chega no seu médico e ele pergunta, como você está? Ah, não tô conseguindo dormir. Ai, ainda tô irritado. Ai, ainda não sei o quê. Mas não conta que não tomou o remédio. O que o médico vai pensar? O remédio tá sendo tomado certinho e não tá fazendo efeito. Então, eu vou aumentar a dose do remédio. Ou eu vou passar outro medicamento. E aí, esse medicamento que ele vai passar, provavelmente ele não vai ser um medicamento adequado. Porque ele tá passando baseado numa informação errada que você deu para ele. Então, ser fiel a você. Ai, mas o médico vai brigar comigo. Se tiver que levar uma bronca, vai levar uma bronca. Mas é a sua vida que tá ali. É a vida da sua família, é o seu bem-estar, é o seu dia a dia, né? Então, a importância da gente se importar com a gente, cuidar da gente, parar com essa mania que a gente tem de ter que resolver as coisas sozinho, de achar que
Ainda tem muita gente que pensa que porque é da cabeça, eu dou conta sozinho, eu não preciso de ninguém. Isso é um erro. Para isso existem profissionais, né? A Kátia, a Daniela, eu acho que é a Johanna que estava ali vendo a nossa live, que está agradecendo a Lu. A Mazinha dando boa noite, e daí ela pergunta: o que podemos fazer para ajudar uma pessoa que está muito mal, mas não quer procurar um psicólogo? Mazinha, você pode, dependendo muito do grau de proximidade que você tem com essa pessoa, como eu acabei de falar, procura mostrar o que tem de positivo, o que ela pode conquistar para ela, conseguir para ela, ao procurar um psicólogo, né? Que no mínimo, ela vai alcançar um alívio por poder compartilhar com alguém isso que está acontecendo com ela, ou receber o mínimo de orientação. Uma outra coisa, você pode se oferecer para ir junto, ou você pode se oferecer para fazer parte da primeira conversa, da primeira consulta. Muitas vezes mesmo, eu já recebi pedidos de atendimento para amigos. Olha, o meu amigo tá muito mal, ele tá bebendo muito, ele tá muito depressivo, mas ele não aceita e ele só aceitou porque eu falei que eu ia com ele. Tudo bem? Tudo bem. Eu já atendi pessoas tendo um amigo sentado do lado, ou a amiga sentada do lado, né? E da pessoa não conseguir nem falar o que estava acontecendo. Tipo, foi a amiga que teve que relatar e depois a pessoa foi se soltando. Então, não importa como essa pessoa vai chegar, se vai ser trazido por você, se você vai ter que ficar ali do lado dela ou dele. Mas o mais importante é acessar esse atendimento. O que nós temos feito já há 1 ano e meio no Projeto Sakurá é a primeira conversa sem custo. Não é um atendimento psicológico sem custo, é uma conversa com um psicólogo. Então, quando vocês entram em contato com a nossa equipe, a Wendy e a Fernanda, que cuidam do agendamento, elas vão estar agendando uma conversa com um dos nossos psicólogos. Essa conversa, ela vai ter o objetivo exatamente de entender o que está acontecendo com você, de verificar a sua necessidade de atendimento. E aí, se você quiser receber o atendimento, o psicólogo vai explicar como funciona, vai ver qual a frequência das sessões, se é um caso mais grave ou não, e vai explicar tudo para você. Nesse primeiro momento, já dá uma quebrada de gelo, você já vai ter contato, você já vai conhecer. Essa primeira conversa, ela sempre é feita na modalidade online. Mesmo que você queira um atendimento presencial, você vai fazer isso na modalidade online. Depois, se você quiser presencial, aí é marcada a consulta. Se você já quiser marcar direto a consulta presencial, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas, na verdade, a maioria dos nossos atendimentos, eles são mesmo no online. A Noêmia, muito bom o esclarecimento sobre a medicação. Obrigada. A Luciana, a minha experiência com psiquiatra no Japão não foi tão legal. Você já acompanhou o tratamento de algum paciente aqui? Como foi? Luciana, é bem diferente a postura do psiquiatra brasileiro e do psiquiatra japonês. Porque a formação é diferente, porque a cultura, principalmente, a cultura é diferente. Nós acompanhamos muitas pessoas que são atendidas por psiquiatras. E no Japão todo, gente, tem uma diversidade de postura que é inacreditável. Nós já acompanhamos, tem uma boa parte de psiquiatra que já tem uma compreensão de qual é o papel do psicólogo, eles mesmos encaminham para a gente, eles indicam, eles acatam a nossa orientação, porque no projeto Sakurá nós temos uma conduta. Quando você é acompanhado por um psiquiatra, se houver necessidade, nós escrevemos uma carta, o seu psicólogo escreve uma carta para o psiquiatra, essa carta é traduzida no japonês, é levada por você para o seu psiquiatra, para ele
entender como está sendo o teu acompanhamento psicológico, ok? Então, isso tem favorecido muito, tem ajudado muito no tratamento das pessoas. Mas também, eu já passei por atendimentos onde o psiquiatra dos meus clientes falaram, por exemplo, uma pessoa com bipolaridade e com muita dificuldade de estabilizar o humor. O psiquiatra falou que não precisava de psicólogo, né? Então, isso não cabe em lugar nenhum. Como assim? Né? Não precisa de psicólogo. Né? Já ouvi também pessoas com depressão crônica, há mais de 10 anos tomando medicação, tomando 13 medicamentos por dia, 17 medicamentos por dia. É coisa absurda, né? Deixa a pessoa mais doente do que ela já estava. E o psiquiatra dizer que o medicamento bastava, né? Já psiquiatras bem mais antigos aí do Japão. Então, nós encontramos também esses profissionais, infelizmente. O que eu tenho a dizer para vocês? Se vocês têm informações e se vocês começam a entender melhor qual é o papel de cada profissional, vocês têm a opção de mudar de médico. Né? Embora eu entenda que a burocracia, que toda essa questão de enviar carta para o próximo médico e tal, mas não é algo impossível de acontecer. Né? Eu acho que as clínicas, normalmente os atendimentos realizados por psiquiatras nas clínicas têm uma aproximação um pouco maior do que o realizado dentro dos hospitais. Mas isso é uma experiência que a gente tem ao longo desses anos, né? Não quer dizer que você não vai encontrar um psiquiatra que é bom dentro de um hospital, mas na maioria das vezes é isso que a gente percebe, né? O Kembole sumido, tudo bem, Kembole? A Mazinha agradecendo, né? Bem, então a gente já conversou um pouco aqui da formação profissional, quando eu devo procurar um psiquiatra, quando eu devo procurar um psicólogo, as diferenças entre o profissional do Brasil e do Japão. Normalmente, o psiquiatra do Brasil, ele procura ouvir melhor você. Ele faz um pouco o papel do psicólogo no sentido de que ele quer entender o que está acontecendo com você. Ele se preocupa em investigar um pouco melhor os teus sintomas e o seu contexto para aí poder medicar, né? A gente precisa lembrar que a medicação psicotrópica, que é a medicação receitada pelo psiquiatra, é uma medicação que vai demorar de 10 a 15 dias para fazer o efeito adequado. Então, uma coisa muito comum de acontecer também, a pessoa começa a tomar o medicamento e se sente meio zonza, se sente sonolenta e fala, eu vou ficar assim a vida inteira e para de tomar. E não tem aquela paciência ou aquele conhecimento para saber que não, que dá para esperar um pouquinho, né? Que vai acontecer um tempo do teu organismo se adaptar à medicação, que essas primeiras reações com certeza vão mudar e depois dos 15 primeiros dias, aí você vai entender melhor o efeito e o resultado que está trazendo para você, tá? Então, isso também é bastante importante, né? Alguns psiquiatras no Brasil, eles fazem a formação de psicoterapia. Então, eles também podem fazer um acompanhamento semelhante ao do psicólogo. No Japão, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, eu não tenho, assim, de todos os psiquiatras que a gente já teve conhecimento ou acesso, ou pessoas que já foram atendidas, eu nunca ouvi falar sobre isso. Lembrando que psicoterapia, atendimento psicológico, terapia com psicólogo, diz respeito ao mesmo procedimento, tá? A Lu, existe depressão incurável? No Brasil, existe casos de se aposentar por invalidez em caso de depressão? Aqui no Japão há casos. Existe depressão crônica, Luciana, né? Existem pessoas que
que tem uma depressão há 10 anos, 15 anos, 20 anos e que são incapacitantes, sim, né? No Japão, eu acompanho, eu tenho casos até de pessoas que a gente atende que têm depressão crônica e que estão, sim, recebendo um benefício do governo por invalidez em função da depressão, né? Como eu já estou há 8 anos no Japão, eu não estou acompanhando mais de perto como que isso está se dando aqui no Brasil. Então, eu não vou saber te responder precisamente, não, né? Eu tenho algumas pessoas, até esse final de semana eu tive contato com uma pessoa que relatou para mim que ficou afastada do trabalho há alguns anos para tratamento de depressão. Então, esse tipo de afastamento com certeza tem, né? Em que a pessoa recebe a remuneração e tudo mais. O que eu não sei é no caso da invalidez, tá? Então, no caso da invalidez, eu não sei como a Previdência está lidando com isso aqui no Brasil. Mas no caso de atestados, de afastamento de trabalho, isso acontece muito, com muita frequência, né? E aí, no caso, é temporário, né? Ok, eu acho que era isso, assim, das coisas principais, né? E já nós estamos programando para a próxima live nós conversarmos um pouco sobre mitos e verdades na psicologia. Como é o mês do psicólogo, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo, o Projeto Sakura vai estar iniciando aí essa semana uma campanha bem legal envolvendo muita coisa sobre a psicologia, muitas orientações, muitas explicações. Vão lá, sigam, acompanhem, compartilhem, participem, deem sugestões, perguntem, que a ideia é a gente levar mais e mais informação para vocês. Portal Me, muito obrigada sempre, sempre, sempre. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta, Noêmia. Que bom você falar sobre as primeiras reações da medicação e que demoram uns 14 dias para começar a se sentir melhor. Porque um dos problemas é a sonolência. Dependendo da medicação, Noêmia, dá bastante sonolência. Muitas vezes os médicos optam por... Eles preferem passar uma dosagem menor nos primeiros 15 dias, exatamente para facilitar essa adaptação, ok? Gente, é isto. Um bom descanso, bom final de semana. Semana que vem, assumir. Aproveitem com moderação, com cuidado. Cuidem de vocês, cuidem das famílias e curtam muito. E fiquem ligados aqui no Portal Me e lá no Projeto Sakura. Eu gravei uns vídeos novos e vou estar soltando a partir da semana que vem. Eu espero os compartilhamentos e a participação de vocês. Um grande beijo, bom descanso a todos, até mais. Beijo, Deus abençoe, Noêmia. Beijo, beijo, obrigada a vocês.